Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado e eu lancei um desafio em responder 200 perguntas de higiene ocupacional. E essa pergunta aqui que vem de lá do Rio Grande do Norte, o Guilherme Dumarex, que é engenheiro de segurança do trabalho da cidade de Natal, ele mandou essa pergunta para mim. É apenas a pergunta número 2 de uma sequência de 200 perguntas de higiene ocupacional. A pergunta do Guilherme ela é muito interessante e nada melhor do que essa pergunta para iniciarmos esse desafio. O que é um higienista ocupacional? O higienista ocupacional é aquele profissional que trabalha com a disciplina de higiene ocupacional. Em outras palavras, o higienista ocupacional ele é um médico que cuida do ambiente de trabalho. É o higienista ocupacional que vai determinar se o ambiente do trabalho está doente. Como assim está doente? Se aquele ambiente do trabalho ele tem potencial de adoecer os trabalhadores que estão ali executando alguma tarefa ou alguma atividade. Então, o higienista ocupacional ele é o profissional que trabalha com a disciplina de higiene ocupacional. Quais são os cursos no Brasil que tem essa disciplina de higiene ocupacional? O curso técnico em segurança do trabalho tem a disciplina de higiene ocupacional. A engenharia de segurança do trabalho tem a disciplina de higiene ocupacional. A medicina do trabalho tem a disciplina de higiene ocupacional. E a enfermagem do trabalho tem a disciplina de higiene ocupacional. No entanto, o higienista ocupacional ele tem uma formação multidisciplinar. Vários profissionais podem se tornar higienista ocupacional, como, por exemplo, aqueles profissionais que possuem formação na área das ciências exatas ou então das ciências biomédicas. Eu conheço higienistas ocupacionais que são engenheiros, conheço higienistas ocupacionais que são médicos, biólogos, farmacêuticos, matemáticos, químicos industriais, ou seja, qualquer formação na área de ciências exatas ou biomédicas pode se tornar um higienista ocupacional, desde que busque uma especialização. Por falar em especialização, no Brasil, o higienista ocupacional ele não é uma profissão regulamentada. No entanto, já existe o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Existe um CBO tanto para o higienista ocupacional quanto para o técnico em higiene ocupacional. Essas especializações só têm a nível de pós-graduação, ou seja, no Brasil não existe ainda a graduação em higiene ocupacional. Pelo menos no ano de 2020, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, não existe uma graduação em higiene ocupacional. Existem pós-graduações a nível de especialização em higiene ocupacional. E é um mercado de trabalho muito promissor, porque mesmo a profissão não sendo regulamentada, mesmo o higienista ocupacional não fazendo parte do SESMIT, o mercado de trabalho exige esse profissional. Ou seja, aquelas empresas que querem melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, elas contratam um higienista ocupacional porque é o especialista nessa parte de risco físico, químico e biológico. É uma profissão que tem já o seu CBO e uma característica que é muito interessante dos profissionais da área de higiene ocupacional, que infelizmente são poucos profissionais no Brasil. E isso, de uma certa maneira, aumenta as oportunidades. E o profissional da área de higiene ocupacional, pelo menos a grande maioria, eles gostam muito de passar material de higiene ocupacional de maneira gratuita. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver que tem profissionais que estão sempre gravando higiene ocupacional de maneira gratuita para poder disponibilizar. Voltando à questão da pergunta do Guilherme Dumarex, que é de Natal, Rio Grande do Norte, que é engenheiro de segurança do trabalho também. O que é um higienista ocupacional? É o profissional que trabalha com a disciplina de higiene ocupacional. E para se tornar um higienista ocupacional,
tem que estudar muito, porque por ser uma área multidisciplinar, você vai utilizar várias áreas do conhecimento para poder emitir um parecer técnico de acordo com o julgamento profissional adequado. Então, o higienista ocupacional, de uma certa maneira, ele precisa estudar física, química, biologia, toxicologia, estatística, estratégias de amostragem e anatomia também. Ou seja, o higienista ocupacional ele junta todos esses conhecimentos para poder determinar alguma ação que vai ter impacto na saúde do trabalhador. Se você tem alguma dúvida em higiene ocupacional, envie para mim nesse desafio de responder 200 perguntas. Para você enviar a dúvida é muito simples, você vai enviar por e-mail, no título do e-mail, você vai escrever minha dúvida em higiene ocupacional, você vai enviar para o endereço de e-mail Thiago sem H, Thiago Francisco, @anteciparengenharia.com.br. E no corpo do e-mail, no texto, você vai colocar o seu nome completo, a sua formação, a cidade que você mora e o estado que você mora e enviar para mim nesse endereço que eu terei o maior prazer em responder a sua dúvida de higiene ocupacional.